Bom dia, com alegria! E aí, turminha de casa? Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem dispostos para a nossa aula de hoje. Fiquem aí ligadinhos, porque em nossa aulinha de hoje, nós vamos aprender coisas que vão ajudar muito durante nossa vida toda. É verdade? Então, para de respirar. Presta bastante atenção. Brincadeirinha, gente. Não precisa parar de respirar, não. É só ficar bem atento para aprender muito. Bem, pessoal, hoje nós vamos entender por que a água e o solo são recursos naturais tão importantes para a nossa sobrevivência. Também vamos treinar a nossa escrita através de frases e palavras e pontuar corretamente o que escrevemos. Hoje, nós vamos entender melhor a passagem do tempo e eu vou precisar que você tenha aí em mãos um calendário. Então, procura aí na casa de vocês que eu vou esperar um pouquinho, ok? Bem, na última aula de vocês com a professora Luciana, ela falou o quanto a natureza nos oferece recursos que são essenciais para a nossa sobrevivência. Hoje nós vamos falar de dois deles, que é o solo e a água. O solo também é chamado de terra e tem grande importância na vida de todos os seres vivos. Também pode ser definido como um meio natural para o crescimento de diversas espécies de vegetais e também de animais. É no solo que nós plantamos os alimentos e é sobre ele que a gente constrói as nossas casas. No campo, o solo abriga várias espécies de plantas que constituem as matas, as florestas e nele também há grandes plantações, ok? E ainda há também as pastagens, onde são criados os animais. Então, observem estas imagens. O solo, olha, no campo, utilizamos o solo mais para agricultura. Então, vocês estão vendo uma imagem de uma grande plantação e também uma imagem de um solo que está sendo arado, preparado para o plantio. No campo, nós também utilizamos o solo para a criação de animais, como vocês podem perceber nesta imagem. Já na cidade, o solo é utilizado para a construção das nossas casas, hospitais, escolas e tudo do que precisamos para garantir a nossa sobrevivência. Observem as imagens. Nós temos aqui uma foto da nossa praça principal da nossa cidade, Tubalvilela, e temos fotos de outras construções que estão sendo feitas no solo, ok? E então, turminha, vocês perceberam? O solo, ele é utilizado de maneiras diferentes, mas é preciso ter alguns cuidados com os solos. Vocês sabiam que as matas e florestas protegem o solo? Isso! O desmatamento, as queimadas deixam o solo desprotegido, é isso aí. E assim, a ação da água da chuva, do vento, pode causar erosões e também a desertificação do solo. Prestem atenção. Como vocês podem ver nessa imagem, em cima temos fotos de áreas desertificadas, onde não há mais vegetação e nem florestas. O solo está passando por um processo de desertificação. Embaixo nós temos uma foto, um exemplo da erosão. São buracos bem grandes, provocados pela água da chuva, pelos ventos, quando o solo está desprotegido. Bem, é preciso também preservar as matas ciliares. E vocês sabem o que são matas ciliares? É aquela vegetação que tem nas margens, na beira dos rios. Observem esta imagem. Notem que o solo está desprotegido. Nas margens do rio não há vegetação.
Isso acontece, e aí com a ação do vento e da chuva, a terra vai sendo levada para dentro do rio, e isso vai causar o assoreamento do rio. É como se o rio fosse soterrado, a terra vai entrando para dentro dele e isso diminui o volume de água. E a água também é um recurso muito importante para a nossa vida. Por isso, meus amores, as matas que ficam na beira dos rios protegem ao mesmo tempo a água e o solo. Então agora vamos falar um pouco sobre a água. A água é um recurso natural importantíssimo para os seres vivos. Sem a água não existe vida. Agora nós vamos assistir um vídeo para entendermos melhor. De criança para criança. Criando juntos. Episódio de hoje: a água potável do planeta. Você sabia que o planeta Terra poderia, na verdade, ser chamado de planeta água? Porque 70% da superfície do planeta é feita de água e só 30% é coberta de terra. Você sabia que um brasileiro gasta em média 187 litros de água por dia? São quase 100 garrafas PET de 2 litros de refrigerante por dia. O ciclo da água garante que ela se renove. O sol aquece os rios, que evaporam, somados à evapotranspiração das plantas e à transpiração dos animais, que formam as nuvens. Quando chove, parte desta água infiltra o solo e dá origem aos lençóis freáticos. Outra parte cai nas montanhas e desce na superfície da terra, formando os rios e riachos. Mas esse ciclo corre perigo, pois o homem está desmatando as florestas, poluindo os rios e pavimentando os solos, que impedem a infiltração da água e a formação dos lençóis freáticos. Todos esses fatores fazem com que a quantidade de água potável, que já é pouca, se torne menor ainda. Você já pensou que um banho de 10 minutos gasta 70 litros de água? Uma torneira aberta por 1 minuto desperdiça 20 litros de água. É muita coisa. Com pequenas ações, seria possível economizar muito mais. Não lavar a calçada, só varrê-la. Diminuir o tempo de banho, escovar os dentes e lavar a louça com a torneira fechada. Reutilizar a água da chuva e da máquina de lavar roupa para realizar tarefas que não envolvem o consumo. Então, preste atenção, não vacile e faça o consumo consciente da água, pois sem ela não há vida. E aí, gente, vocês viram como a água é um líquido precioso? O nosso planeta é considerado planeta água, porque toda essa parte azul que vocês estão vendo nesta imagem, preste atenção, representa a água do nosso planeta. E a parte verde corresponde à Terra, e esta Terra é dividida em continentes. Agora, eu quero que vocês observem este gráfico. Vejam toda a água existente no nosso planeta. Bem, gente, vocês podem ver essa parte que é o azul mais escuro, representa 97,3% da água do nosso planeta, que é salgada. Apenas essa parte que está em azul mais claro, 2,3%, é água doce. Isso mesmo, a água dos mares, dos oceanos é salgada. Quem aí já foi passear na praia, já sentiu o gostinho da água do mar, que é bem salgada. E a água dos lagos, das cachoeiras, das represas, é água doce, é a água que nós utilizamos nas nossas atividades diárias, como tomar banho, cozinhar, lavar roupas, higienizar a casa. Só que a parte de água doce existente, a grande parte dela, se encontra congelada ou também poluída. Observem estas imagens. Então, nós temos uma imagem da água doce congelada e temos uma imagem também da água subterrânea, porque além do percentual de água doce que nós temos estar um pouco congelada, um pouco poluída, ainda tem uma parte que está dentro da terra, nos lençóis freáticos, ok? Observem agora esta imagem que é da água poluída. É muito triste essa situação, não é mesmo, crianças? Então, agora vocês perceberam que a quantidade de água doce potável
para o nosso consumo é muito pequena diante da necessidade de toda a população do mundo inteiro. Mas, professora, o que significa dizer que a água é potável? O que significa isso? Água potável, gente, é a água limpa, própria para o consumo humano, para a gente utilizar para lavar roupa, tomar banho, cozinhar os alimentos. Mas atenção, mesmo a água sendo potável, para beber, nós precisamos que a água seja fervida ou filtrada. Pessoal, a água potável, ela tem 3 características essenciais que vocês precisam saber. Ela tem que ser insípida, inodora e incolor. Mas não se preocupem com essas palavras, porque insípida, sem gosto, não é azeda, não é doce, não é amarga, não é salgada, não tem gosto, certo? Ela também é sem cheiro. Não cheira mesmo, não tem cheiro de perfume, não tem mau cheiro, não tem cheiro, ok? E ela também é incolor. Como vocês podem ver, ela não tem cor. Isso mesmo, essa é a água própria para o consumo humano. Agora, eu quero convidar vocês para conversar um pouquinho sobre o tempo. E isso, todos nós temos um passado, um presente e um futuro. Passado é feito dos fatos que já aconteceram. O presente é o agora, é o momento que nós estamos vivendo. E o futuro? O futuro se faz de situações que ainda vamos viver. Vejam aqui esse slide. No passado, ó, o carrinho de bebê está representando o seu tempo de bebê, certo? No presente, é o tempo que você está agora, você é criança, certo? E o futuro? No futuro, você vai se tornar adulto e muitas coisas vão ocorrer na sua vida. Como que nós percebemos a passagem do tempo, hein, pessoal? Percebemos a passagem do tempo por um bom recurso. Sabe o que a gente pode usar? A gente pode observar um álbum de fotografias. Lá vai ter suas fotos de bebê, vai mostrando o seu crescimento. Isso mesmo. Bem, meus amores, eu vou deixar uma tarefa para vocês. Olhem suas fotos de crianças, depois imaginem como vocês serão no futuro. E aí vocês vão fazer um desenho para representar o que você imaginou. E caprichem, hein? Eu quero ver vocês brilharem. Gente, vocês sabem como medimos o tempo? Não? Então vamos observar o poema que eu vou ler e as imagens. Tempo de poesia. Poemas para ler e brincar, de Doris Reis. Aprendi bem cedo que o relógio marca o tempo. Tempo do dia, tempo da noite, tempo da semana, tempo do ano, tempo da vida. Observem quais imagens que nós temos aí. O que está marcando o tempo? Observem as imagens. E agora, vocês descobriram? Como nós marcamos o tempo? Parabéns para quem respondeu que medimos o tempo através do relógio e do calendário. Bem, meus amores, o calendário é um dos instrumentos que a gente tem para medir o tempo. Nele tem os meses, tem as semanas e tem os dias. Vamos então fazer uma análise do tempo presente que nós estamos vivendo agora? Bem, os meses do ano são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso mesmo, em um ano nós temos 12 meses. E quem sabe em qual mês que nós estamos? Ótimo, parabéns para quem respondeu que estamos em novembro. Então vamos marcar aqui no nosso calendário que estamos em novembro. Muito bem, certo. Estamos em novembro. Os meses, eles são divididos em 30, 31 ou 29 dias. Existem alguns meses que têm 30 dias, outros têm 31 e o mês de fevereiro, ele pode ter 28 ou 29 dias, tá bem? Então vamos lá. Quanto aos dias da semana? Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Temos 7 dias na semana. E que dia é hoje? Parabéns para quem respondeu que hoje é segunda-feira. Muito bem, segunda-feira. E o dia do mês? Quem sabe o dia do mês que nós estamos? Hoje é dia 9 de novembro. Então, vamos marcar aqui, ó. Hoje é dia 9 de novembro. E o ano que nós estamos? 2020. Que dia da semana é hoje? Segunda-feira. Então, vamos colocar aqui no quadro? Então, hoje é dia 9 de novembro de 2020, ok? Agora, eu quero que vocês observem comigo estas imagens. Bem, pessoal, eu coloquei uma foto do passado, de quando a água doce do nosso país era preservada. Olha só esta água em abundância na primeira imagem, limpa. Na segunda imagem é o que está acontecendo no presente. As pessoas estão desperdiçando muita água, já tem lugares em que a água já está ficando escassa, o volume de água dos rios, das lagoas, dos lagos está diminuindo. Olha para você ver na segunda imagem. E na última imagem, a água do rio secou. É o que pode acontecer no futuro se cada um de nós não fizer a nossa parte. Combinado? Turminha, depois de tudo que nós aprendemos, vocês vão me ajudar a desembaralhar estas palavras e nós vamos formar uma frase. Então, vamos lá? Prestem bastante atenção. Bem, nós vamos desembaralhar esta frase. O que nós vamos colocar primeiro? Bem, nós sabemos que as frases iniciam com letra maiúscula, então vamos procurar o lugar onde tem essa letra maiúscula. Onde está? Onde está? Aqui. Então, essa será a nossa primeira parte da frase. O ar, o sol. E agora? Tem uma vírgula lá depois de sol, né? Então, o que será que nós vamos colocar? O ar, o sol e o... Acho que é aqui, ó. Vamos ver. A água. Isto. A água. Depois de água não tem vírgula, né? Então, provavelmente nós vamos colocar agora o naturais, importantes, para a vida, ficou estranho. Eu acho que é o solo. O solo são... importantes, recursos naturais. Eu acho que são recursos. São recursos naturais. Agora sim vem o importante. Importantes para a vida. Pronto, só falta para a vida, que nós não usamos ainda. Para a vida. Para a vida. Então, vamos ler a nossa frase para ver se ficou com sentido? O ar, o sol, a água e o solo são recursos naturais importantes para a vida. O que está faltando aqui, hein, pessoal? Para a gente terminar a nossa frase. Muito bem, parabéns para quem disse que está faltando a pontuação. Ok. Agora, nós vamos separar algumas palavras desta frase e classificá-las quanto ao número de sílaba. Para isso, vocês precisam saber primeiro a classificação. Bem, as palavras monossílabas são aquelas palavras que têm apenas uma sílaba. No texto nós temos isso, na frase, né, que nós escrevemos, nós temos isso. Temos alguma palavrinha com uma sílaba só? Eu consigo identificar aqui, ó, a palavrinha ar.
Vamos separar ela? Bate palma para mim. Ar só tem uma sílaba, ok? As palavras também podem ser classificadas em dissílabas. São aquelas que têm 2 sílabas. Vamos procurar no texto? Na frase. Para, vida, água, viu um monte? Vamos separar? Para. Para. Viram? Esta palavra tem 2 sílabas. Vamos retirar agora uma palavra que é classificada como trissílaba. Trissílaba, pessoal, são aquelas palavras que têm 3 sílabas. Deixa eu colocar o acento. Bom, qual palavra aqui que tem 3 sílabas? Olha essa aqui, ó, recursos. Bate palminha para mim. Recursos. 3 sílabas. Vamos separar? Recursos. As palavras também podem ser classificadas em polissílabas. Polissílabas são aquelas palavrinhas que têm 4 ou, pus o acento no lugar errado, só um instante. São aquelas palavrinhas que têm 4 ou mais sílabas, 4 ou acima de 4. Por exemplo, a palavrinha importante. Vamos separar esta palavra? Esta palavrinha tem 4 sílabas, por isso ela é chamada de polissílaba. Mas na frase a palavrinha era importantes, então eu tenho que colocar aqui o S. Bem, crianças, ao escrever frases, uma coisa muito importante que não podemos esquecer é a pontuação. Isso não pode ser esquecido. Vocês já aprenderam sobre isso em aulas anteriores. Vamos relembrar? Prestem atenção nestas imagens. Ponto final. O ponto final serve para indicar o fim de uma frase. Olha os exemplos. Estou muito gripado. Hoje está frio. Interrogação indica uma pergunta, um questionamento. Quantos anos você tem? A atividade já está pronta? Exclamação indica admiração, alegria, espanto, medo. Olha os exemplos. Que susto! Parabéns! E a vírgula serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos. Vocês notaram que eu dei uma paradinha onde tinha a vírgula na hora da leitura? É muito importante prestar atenção na hora de pontuar as frases. E vocês sabiam que um sinal de pontuação, ele pode mudar o sentido da frase? Observem essas frases. O bebê bebeu água. Ponto final. É uma afirmação. Nós estamos dizendo que o bebê bebeu água. Mas se a gente mudar e no final colocarmos uma interrogação, esta frase vai mudar totalmente seu sentido. O bebê bebeu água? É uma pergunta. Nós não sabemos, nós queremos descobrir se esse bebê bebeu água. E um exemplo da exclamação. Que solo fértil! Fértil, isso, fértil é o solo bom para o plantio. Ok, pessoal? Amiguinhos, a nossa aula está terminando. Hoje entendemos a importância do solo e da água na nossa vida. Aprendemos que o tempo passa e que temos um passado, um presente e vamos ter um futuro. Podemos contar o tempo através do calendário. Também relembramos os sinais de pontuação. Separamos e classificamos as palavras de acordo com a quantidade de sílabas. Turminha, não se esqueça de fazer as atividades que estão sendo elaboradas pelos seus professores e também aquelas disponíveis no portal Escola em Casa. Um beijo grande para vocês, um abraço de urso, até a próxima aula!